Olá, alunos do 8º ano. Vamos iniciar o estudo da semana 1 do PET 6, unidade temática, o Brasil no século XIX, o objeto de conhecimento, o Brasil do Segundo Reinado, política e economia, a lei de terras e seus desdobramentos na política do Segundo Reinado. Pessoal, então, aos 14 anos de idade, Dom Pedro II se torna o monarca brasileiro, certo? Isso ocorreu no ano de 1840. A partir disso, o que acontece? Há uma divisão entre dois partidos políticos brasileiros. O Partido Conservador, constituído por lideranças das províncias nordestinas, altos funcionários do governo, comerciantes e grandes proprietários de terra, enquanto que o Partido Liberal era formado por lideranças do Centro-Sul e membros da sociedade urbana. Esse Partido Liberal, inicialmente, foi bem favorecido por Dom Pedro II, porque foi ele também o responsável pela organização do golpe da maioridade. E aí, o que acontece? Dom Pedro II vem e forma o seu primeiro ministério com os integrantes do Partido Liberal. Os integrantes do Partido Conservador não aceitaram tal determinação e pediram eleições para organizar esse ministério. Mas as eleições foram marcadas por violência, fraude, corrupção, compra de votos, e por causa disso os liberais se mantiveram no governo neste início, pelo menos, certo? Aí isso fez com que dentro das províncias de Minas Gerais e São Paulo, né, ocorressem revoltas liberais. Isso porque os conservadores não aceitaram o fato dos liberais continuarem encabeçando o ministério de Dom Pedro II, e a partir disso, né, os liberais se revoltam contra esses conservadores, havendo então essa divisão entre eles, tá? Então, nesse momento, por que essa briga, né, gente? Porque o ministério, ele formava o parlamentarismo brasileiro. E aí, eu vou ressaltar algumas características do parlamentarismo inglês e mostrar como ele é diferente do parlamentarismo brasileiro dessa época. No parlamentarismo inglês, existe o chefe de Estado, que é o monarca, e o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Esse chefe de governo, ele é nomeado pelo chefe de Estado. Mas para ser nomeado pelo chefe de Estado, esse chefe de governo, ele deve responder a várias determinações ali dentro daquela Câmara de Deputados. A partir da indicação do chefe de governo dentro do parlamento, esse chefe de governo indica, aí sim de forma pessoal, o ministério, de acordo com os seus interesses. Qualquer problema feito a partir desse ministério, ele promove o quê? A saída do primeiro-ministro e aí uma nova nomeação de um novo chefe de governo, certo? E o que acontece? O chefe de Estado, ele não intervém nas questões votadas e organizadas pelos chefes de governo, ou seja, pelo parlamento, né? Ele simplesmente pode recomendar a dissolução do parlamento ou a modificação da posição de algum ministro, certo? Mas aí é uma recomendação. O chefe de Estado não tem poderes sobre o parlamento, o que não ocorria aqui no Brasil. Como era feito aqui no Brasil? No Brasil, havia a recepção de duas candidaturas, o monarca escolhia o primeiro-ministro como bem entendia, de forma pessoal, e a partir disso havia a organização do governo. Mas, à medida que as leis, as medidas do parlamento tomassem características que não fossem
aquelas desejadas pelo monarca, ele poderia usar o chamado poder moderador. O que é o poder moderador? É aquele poder que o monarca tem de instituir qualquer lei ou então burlar qualquer lei que esteja feita por um daqueles 3 pilares do governo, seja executivo, judiciário ou legislativo, certo? A partir disso, gente, nós temos um sistema de governo no qual o primeiro-ministro ficava numa saia justa. Por quê? Ele tinha que responder aos desejos do parlamento e ao mesmo tempo do imperador, certo? O que não acontece no modelo inglês. Por hoje eu vou ficar por aqui, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês e até a próxima aula.